Fala galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Reaper e hoje vou falar um pouco sobre a minha história com o RPG de mesa. Se você não sabe o que é RPG de mesa, não faz a mínima ideia do que eu estou falando, eu fiz um vídeo bem legal explicando de uma forma bem didática o que é esse tal RPG de mesa. Para assistir basta clicar no card que está aparecendo aqui ou clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição. Assiste lá para você ter uma ideia do que é RPG de mesa, depois você volta para esse vídeo, porque aí sim esse vídeo vai fazer muito mais sentido para você. Bom, como naquela época ainda não existia internet, eu fui apresentado ao RPG através de um amigo, que também não soube me explicar direito o que era quando eu perguntei. Na época eu tinha cerca de 13 anos e já gostava muito dessas coisas ligadas à cultura nerd, como videogames, filmes de herói, jogos de cartas, videogames, animes e claro, não posso esquecer dos videogames. Sim galera, eu gostava muito de videogame já desde aquela época. Pois bem, juntamos nossa pequena galerinha lá e fomos jogar nossa primeira sessão para descobrir como que funciona esse tal jogo. A primeira aventura que eu joguei, galera, foi no sistema 3DT, que conforme eu expliquei lá no meu outro vídeo falando sobre RPG, é um sistema excelente para iniciantes, é um sistema bem fácil de aprender. Jogamos a aventura no universo do Street Fighter, galera, e foi mestrado por um amigo desse meu amigo que já tinha um pouco mais de experiência com RPG de mesa. Eu me lembro que o meu primeiro personagem foi o Cody, do jogo Final Fight. Aquele que usa roupas de presidiários e algemas nas mãos. O Cody tem uma facilidade em arrombar portas, qualquer tipo de fechadura. Mas devido àquelas algemas nas mãos, ele também tinha um pouco de limitação dos movimentos. O Cody tinha muita facilidade para abrir qualquer tipo de fechadura, meus amigos. Fosse de porta, fosse de baú, fosse de armário, ele tinha muita facilidade com isso. E ele também podia usar as correntes das algemas como arma para tentar asfixiar os inimigos. Porém, devido ao uso dessas algemas, também tinha um pequeno problema de circulação dos braços, galera. Não tinha total movimento dos braços, o que dificultava em algumas partes da história. Eu não me lembro ao certo como foi essa aventura, porque já faz muito tempo, galera. Mas eu sei que nós terminamos a história no mesmo dia em que começamos. Desmascaramos a Shadaloo e derrotamos o Bison. Primeira aventura concluída com sucesso. Eu recebi pontos extras do mestre por sempre que possível usar minhas habilidades de presidiário. E eu me lembro que o meu amigo que jogou como Ken também recebeu pontos de experiência extra por ficar cantando a Chun-Li, galera. Exatamente, segundo a regra do universo Street Fighter, todos os personagens recebem decréscimo de experiência caso fiquem com gracinhas com a Chun-Li, exceto o Ken, que ganha pontos quando faz isso. É uma peculiaridade muito interessante do personagem. Nem preciso dizer que fiquei fascinado, galera. Toda aquela ação imaginária era muito massa. A ideia de poder cooperar com seus amigos e juntos bolar estratégias, sabe? Para poder sair de certas situações, esse tipo de interatividade chamou muito a minha atenção. Embora confesso que eu tenha achado o sistema 3DT excessivamente simples até para minha primeira aventura. Algum tempo depois, voltamos para uma nova aventura, galera. E dessa vez criamos nossos personagens do zero e jogamos o sistema AD&D, que é muito mais complexo do que o 3DT. Eu decidi jogar como um paladino, que para quem não sabe, é basicamente um mago do bem. Ele usa bastante magias de cura e também magias de luz, e por essência um paladino não faz nada que seja considerado errado. Por exemplo, eu sofria um decréscimo de experiência se eu atacasse um inimigo pelas costas ou um inimigo que já está caído, porque eu tinha um código de honra para seguir. Essa foi a primeira aventura onde usávamos algumas miniaturas para ilustrar melhor a posição dos personagens. E quando eu falo em miniaturas, eu não estou falando de miniaturas legais como essa. Eu estou falando dos antigos geloucos da Coca-Cola.
Chegaram Geloucos Coca-Cola. Personagens super divertidos que você vai adorar colecionar. Cada personagem tinha um Gelouco que representava ele, e tínhamos alguns Geloucos de reserva para poder representar os inimigos. Conforme eu expliquei no meu vídeo anterior, é perfeitamente possível jogar RPG sem as miniaturas, mas com as miniaturas fica muito mais fácil ter uma noção. Essa aventura durou umas 4 sessões, galera, e já tínhamos passado por diversas situações e diversos cenários e algumas batalhas épicas, pois foi aí que começou um dos problemas mais graves do RPG de mesa. Algum jogador começa a faltar das sessões. Eu sei, galera, que isso pode parecer simples. Ah, é só jogar sem esse arrombado. Mas não é bem assim, galera. Toda a história ela é balanceada para que os personagens subam de nível igualmente, chegando até o final da aventura com um nível balanceado, nem muito acima e nem muito abaixo. Se o jogador falta 2 sessões, o personagem dele já fica totalmente ultrapassado, galera, se tornando um fardo para os outros personagens carregarem. Por isso eu digo, RPG é compromisso. Não se comprometa a jogar se você não tem certeza que vai ser possível comparecer a todas as sessões. Eu sinceramente não me lembro qual foi o fim dessa aventura do meu paladino. Pra falar a verdade, eu não lembro nem como foi o começo. Mas segundo a minha memória, que já provou não ser muito confiável, devido a faltas recorrentes dos jogadores, acabamos perdendo o interesse. Depois disso, tentamos iniciar uma nova campanha, e dessa vez escolhi como personagem um feiticeiro especializado em magias de fogo. Eu não tenho certeza qual foi o final dessa história, mas eu acredito que tenha sido igual a outra. Nós acabamos perdendo interesse devido à falta dos jogadores. E esse cenário ainda se repetiu mais algumas vezes, galera. Começávamos a aventura e depois acabávamos perdendo interesse, seja porque um jogador falta, ou por falta de conhecimento do mestre, ou às vezes porque a história era meio chata mesmo. Depois disso eu acabei ficando um bom tempo sem jogar RPG, galera, e aquela vontade foi se acumulando e se acumulando. Então decidi que eu ia criar meu próprio sistema de RPG, inventar a minha própria história, reunir os amigos e mestrar. Nisso peguei meu caderninho, minha caneta e comecei a anotar tudo. Desenvolvi a ficha de personagem, desenvolvi uma centena de inimigos, as classes e raças disponíveis, uma centena de armas e itens, magias, habilidades e tudo mais que era necessário. Eu demorei cerca de uns 2 meses para deixar tudo isso em ordem e depois comecei a escrever a história. Escrevi uma boa parte da história, galera, e só então começamos a jogar. Eu tenho certeza que eu ainda tenho esse caderno guardado junto com as fichas dos personagens dessa campanha. Assim que eu encontrar, eu prometo pra vocês que eu faço um vídeo mostrando pra vocês todo esse material. Sendo essa a minha primeira experiência como um mestre de RPG, eu devo dizer que eu adorei mestrar, galera. Modéstia à parte, eu sou uma pessoa muito criativa, galera. Não que todas as coisas que eu crie sejam boas, mas eu gosto de criar coisas. Então pra mim, mestrar foi uma experiência muito fascinante. Eu bolei um sistema onde os personagens tinham total liberdade de escolher o que querem e quando querem fazer. Então não era um sistema muito engessado. O lado bom disso é que os jogadores tinham mais... O lado bom disso é que os jogadores tinham mais interesse pela aventura, galera, e eu conseguia prender a atenção deles. O lado ruim é que durante muitas vezes os jogadores acabam seguindo caminhos que eu não imaginei que eles optassem por seguir, fazendo com que eu tivesse que improvisar muitas vezes. Digo com convicção, galera, que essa campanha do sistema que eu criei foi a campanha que nós mais jogamos, passando por uma série de situações muito curiosas e engraçadas, galera. Foram dezenas de horas dedicadas ao jogo e ao aprofundamento da personalidade dos personagens. Todos os personagens ali já tinham características marcantes e costumes engraçados já conhecidos pelos jogadores, e que ocasionavam situações muito hilárias. Como um atirador com uma faquinha elétrica falante, mas muito falante. Um mago desastrado com 2 pernas de pau e que tinha convicção que era um semideus.
um ladino, personagem do mestre, que tinha muita sorte em encontrar pedras preciosas, entre outros personagens, todos com características já bem marcantes. Foi uma época muito legal, galera. Por onde eu ia, eu levava meu caderninho, levava as fichas, levava os dados, para que a gente sempre tivesse apto para jogar. Inclusive, se a galera que jogou meu RPG estiver assistindo o vídeo, o Gabriel, o Matheus, Guilherme, o Marcelo, Diego, Douglas, e desculpa se eu esqueci de alguém, galera. Um abraço pra vocês. Se vocês lembram de histórias daquela época, deixem nos comentários pra gente relembrar, galera. Infelizmente, galera, no decorrer dessa aventura, nós fomos ficando mais velhos e fomos apresentados ao verbo trabalhar. Verbo esse que acaba com todas as diversões da nossa juventude. Com uma parte da galera trabalhando e uma outra parte estudando, foi ficando cada vez mais difícil conciliar os horários para que todos pudessem jogar, e com o tempo nós acabamos abandonando o jogo. Minha história nunca chegou a ser terminada. Desde então eu não tive mais nenhum contato com RPG de mesa que não fosse ler sobre ele. E sim, galera, às vezes eu sinto muita saudade de jogar. Mas eu mal tenho tempo de fazer as minhas obrigações e quando me sobra um tempinho eu venho aqui gravar pra vocês. Então realmente fica meio difícil. Mas quem sabe um dia nós não voltemos com uma nova aventura e eu possa fazer uma série de vídeos explicando essa aventura. É bastante improvável, mas não é impossível. Bom, galera, a minha história com RPG é mais ou menos essa. Com certeza tem muita coisa, muitos detalhes legais que eu não lembrei, mas o que eu lembrei está aí registrado. Apenas frisando que essa é minha história com o RPG de mesa. A minha história com RPG eletrônico é totalmente diferente, embora envolva quase que as mesmas pessoas. Se quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando como que eu fui apresentado a esse estilo maravilhoso de jogos que são os RPGs. Eu já falei lá no meu vídeo dos jogos do Super Nintendo que marcaram a minha infância, que o primeiro contato que eu tive com RPG foi no Final Fantasy II. Porém, a minha história completa com RPG eletrônico é um pouco mais complexa do que isso. No demais, eu agradeço para você que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, não deixa de clicar aqui no like, porque isso ajuda muito o canal, e compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais, porque isso ajuda mais ainda. Ah, e claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no nosso canal para poder receber todos os nossos vídeos no conforto da sua timeline do YouTube. Valeu, galera, até a próxima, um abraço e tchau!